Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta sessão conjunta organizada entre as secções regionais do Norte e do Centro e que tem como objetivo esclarecer os arquitetos sobre a nova legislação que entrou em vigor no dia 1 de julho, concretamente o Decreto-Lei número 101-D de 7 de dezembro de 2020, que estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o sistema de certificação energética de edifícios, transpondo a Diretiva 844/18 e parcialmente a Diretiva 944/19. Este regime tem, entre outros, o objetivo de assegurar e promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios através do estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação. As mencionadas diretivas comunitárias contextualizam o surgimento da alteração da Lei Nacional em vigor face ao compromisso da União Europeia em assegurar o cumprimento do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas e o aquecimento global, estabelecendo para tal um enquadramento prático e normativo para a transição energética da próxima década. No quadro destas alterações, verificam-se mudanças que esta nova legislação traz para entidades e profissionais que intervêm na construção e reabilitação de edifícios e, como tal, será este o contexto desta sessão de esclarecimento. A Ordem dos Arquitetos encontra-se a promover um conjunto de sessões para o esclarecimento das dúvidas que estão a ser levantadas pelos seus membros, tendo já realizado duas. A primeira, a 8 de julho, pela Secção Regional do Algarve e a segunda, a 21 de julho, pela Secção Regional do Centro. Estão em preparação mais sessões que serão anunciadas oportunamente. Temos hoje como convidada, novamente, a ADEME, Agência para a Energia, entidade gestora do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios em Portugal. E temos também, connosco, os seguintes oradores: o engenheiro Jorge Marques, diretor do Departamento de Formação da ADEME, o engenheiro João Martins, do Departamento de Formação da Academia ADEME, e os engenheiros David Mateus e Cátia Brito, formadores da equipa de apoio técnico da ADEME. Antes de passar a palavra aos nossos oradores, importa dar alguns esclarecimentos sobre o modo como se irá desenrolar a sessão. Esta será gravada e transmitida em direto através do canal YouTube da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos. Para evitar problemas técnicos, solicita-se que os participantes desta sessão mantenham desligadas tanto as câmaras como os microfones. A apresentação irá durar cerca de 45 minutos e reserva-se um período final de 30 minutos para perguntas e respostas. Podem deixar aqui, no chat, bate-papo, as questões que serão respondidas no final da sessão. Iremos, finalmente, disponibilizar a gravação no canal YouTube da Ordem dos Arquitetos Secção Regional Norte e nas respectivas redes sociais. Passo agora a palavra aos nossos oradores. Boa tarde a todos. Antes de mais, em nome da ADEME, gostaríamos de agradecer à Ordem dos Arquitetos, Secção Regional Norte e Centro, o amável convite para uma vez mais aqui estarmos presentes, para podermos falar um bocadinho sobre as novidades desta nova legislação sobre o desempenho energético de edifícios e podemos esclarecer aqui também algumas questões que possam, entretanto, surgir, que são naturais no âmbito de uma legislação que é recente. Queria também destacar, portanto, o importante papel que a Ordem dos Arquitetos tem tido na divulgação junto dos seus associados desta legislação, como já foi dito, que transpõe a Diretiva Europeia relativa ao desempenho energético dos edifícios. Todos sabemos que a publicação deste novo pacote legislativo traz aqui algumas novidades portanto, que importa saber e, portanto, ter noção daquilo que há, das principais alterações que surgiram no âmbito desta publicação. Há, de facto, um reforço do papel dos arquitetos, que passa por integrar no projeto de arquitetura a componente dos requisitos de envolvente. Esta é, de facto, uma novidade no âmbito do projeto de arquitetura, que iremos falar mais adiante. Por último, para não me alongar muito mais e para darmos início aqui à sessão, à apresentação propriamente dita, queria também destacar o trabalho que a ADEME tem feito no sentido de divulgar esta nova legislação, em trabalho junto com as associações profissionais, com a Ordem dos Engenheiros, engenheiros técnicos, com a Ordem dos Arquitetos. Já foi mencionado, fizemos um webinar com a Secção Regional Sul, estamos a fazê-lo agora com a Secção Regional Norte e Centro, e, portanto, temos feito também, juntamente com a Ordem dos Notários, algumas sessões também de esclarecimento junto dos municípios e, portanto,
a ADEN tem feito aqui um grande esforço na divulgação e também dos esclarecimentos desta nova legislação. Temos também, ou realizamos, cerca de 26 ações de formação junto dos peritos qualificados, reciclamos mais de 1000 peritos qualificados, temos vindo a desenvolver aqui um conjunto de ações de formação de e-learning que queremos dirigidas aos arquitetos, bem como outros projetistas, no sentido também de dar a conhecer as principais novidades e apoiar os projetistas, os arquitetos na realização nos seus projetos. Por último, um agradecimento especial também, uma vez mais, aqui à Ordem dos Arquitetos. Passo então aqui a palavra ao meu colega João Martins para dar início aqui à apresentação. Espero que a mesma decorra com inovação e que seja esclarecedora. Muito obrigado pela atenção também. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Só colocar aqui a apresentação. E agora sim, cabe-me a mim fazer aqui o arranque desta pequena sessão de esclarecimentos. A ideia dentro deste esclarecimento é, de uma forma muito sucinta, abordarmos estes 3 principais pontos. O primeiro, o enquadramento regulamentar, que é uma breve introdução do que é a legislação e o que é que a originou. Depois teremos efetivamente o tema principal, que é a informação a constar no projeto de arquitetura. E depois um último tema que também é sempre muito importante, que é o procedimento administrativo e como é que há ou vai desenvolver-se as interações para processos de licenciamento. Começando então aqui com o nosso enquadramento regulamentar, cumpre primeiro dar aqui só uma caracterização global do que era Portugal e o que eram os edifícios em Portugal. O que nós temos até esta data marcante de 1990 era a construção de edifícios sem requisitos no âmbito da eficiência energética. Temos aqui a caracterização de quase 4 milhões de edifícios ou de parque edificado que foi construído sem estes requisitos. A partir de 1990 tivemos a introdução do que era uma legislação para isolamento térmico, com um âmbito muito particular de anulação de patologias. Daí temos um parque edificado de quase 2 milhões de imóveis que foram abrangidos por este princípio de exigência de eficiência energética. A partir de 2006 temos efetivamente o que é o arranque do sistema de certificação energética. Com ele vem mais exigência, vem mais requisitos associados à construção e, como é óbvio, um aumento da qualidade do edificado. Este âmbito do SE1, como fica aqui denominado, termina em 2013 e abrangeu aqui este parque imobiliário de quase 200 mil imóveis. O SE2, que estava associado ao Decreto-Lei 118, que era o Decreto-Lei que regia o sistema de certificação energética até agora bem pouco tempo, o que veio fazer foi incorporar mais requisitos e exigências associadas à certificação, exigências associadas à construção dos edifícios, e que abrangeu aqui um valor um bocadinho mais baixo de imóveis, foram 60 mil que estão aqui associados. Ponto importante foi que o certificado energético veio aqui acrescentar uma mais-valia e um reforço de eficiência energética no parque edificado. E temos um segundo ponto que é muito importante, que é, efetivamente, temos muito parque edificado que podemos aproveitar para fazer renovações e aumentar a sua qualidade. O que nós temos aqui, num esquema muito simples, mas bastante elucidativo, é efetivamente isto. Uma evolução decrescente do consumo de energia nas habitações, à medida que fomos implementando sucessivamente estes regulamentos. O primeiro aparece então aqui a introdução de isolamento. No segundo, em 2006, é o princípio do sistema de certificação energética, onde já tinha alguma componente renovável, com os painéis solares térmicos. E depois esta evolução para esta definição de edifícios com necessidades quase nulas, que veio reforçar o aumento do isolamento, a introdução de sistemas de climatização mais eficientes, com componentes renováveis
e manteve-se toda a exigência que vinha para trás e foram acrescentados mais níveis de exigência, tornando os imóveis mais eficientes. Esta evolução teve como origem as diretivas europeias. Nós temos aqui um fluxograma muito rápido e muito simples que demonstra a diretiva europeia e a correspondente legislação portuguesa associada a ela, e à data de hoje, que originou o Decreto-Lei 101D, que é o que está vigente atualmente, a Diretiva de 2018/844/UE, que foi a última IPBD que foi transposta para Portugal neste decreto. De uma forma muito simples e não pretendendo dar aqui um ensinamento sobre a legislação, nós vamos abordar aqui o que é que são os principais pontos, ou seja, estes 5 elementos da legislação que de alguma forma são muito importantes para nós percebermos aqui as interações dos vários elementos. Obviamente temos a Lei 58, que à data de hoje ainda continua em alteração e aguarda-se a sua publicação, o seu ajuste associado à publicação do 101D. O 101D, que é o nosso chapéu da legislação do novo sistema de certificação energética. E depois temos aqui, efetivamente, dentro das portarias, uma portaria que é muito importante e que é essencial para tudo o que são técnicos, autores de projetos, sejam arquitetos, sejam projetistas das várias especialidades, que é a portaria 138I de 2021, que define os requisitos associados a cada uma destas especialidades. Vou ter a oportunidade também de falar um bocadinho sobre elas, que fica aqui o ponto que é efetivamente uma portaria essencial no nosso trabalho como projetistas. Depois, dentro dos despachos técnicos, existem 2 despachos, o despacho 6.476E e o H. No caso do E, define indicadores de eficiência energética e de conforto térmico. No caso do despacho H, define a metodologia de cálculo para a classificação do desempenho energético dos imóveis. Porquê é que isto é importante? Porque dentro desta organização de funcionamento dos projetos e na atuação de arquitetos, projetistas e os peritos qualificados, dentro do que é arquitetos e projetistas temos esta portaria de requisitos muito importante, é sobre ela que devem ser garantidos os requisitos, e depois a atuação do perito e nas competências que são do perito, trabalhar no cumprimento dos requisitos de conforto térmico e desempenho energético, mapeados então aqui neste despacho e depois a obtenção dos mesmos é feita através da metodologia do manual SE. O que é importante e que este esquema muito simples pretende indicar é que no âmbito do edifício novo ou renovado, onde haja a intervenção de projetos, onde haja um licenciamento, um controle prévio, existem os nossos projetos de arquitetura e projetos das especialidades que sejam necessários. Qualquer um destes projetos tem de cumprir com estes requisitos que estão aqui definidos nesta portaria 138I. E é importante perceber que qualquer um dos nossos projetos terá de cumprir com estes requisitos. Depois da elaboração destes projetos, o perito qualificado o que vai fazer é alimentar-se da informação que está nesses projetos para fazer o trabalho que está na sua competência, que é emitir o certificado energético e garantir os requisitos de conforto térmico e desempenho energético. O que é que pode acontecer aqui? E daí este fluxo de cumpre ou não cumpre, é que dentro da análise do perito, mesmo que os projetos possam cumprir com os requisitos associados, em particular a cada componente, pode existir, dependendo da zona climática onde o imóvel se encontra, que o perito qualificado necessita de algo mais, ou seja, não é só o cumprimento dos requisitos, mas precisa de um grau de aumento de espessuras de isolamentos, de sistemas mais eficientes ou um aumento de energias renováveis, de forma a conseguir cumprir com estes indicadores. Quando os projetos que já vêm desenvolvidos pelos colegas projetistas estão e são suficientes para a emissão do certificado, passamos aqui para esta passagem de cumpre e o perito emite o certificado.
Se houver uma necessidade de que, embora os projetos a cumprir os seus requisitos possam não permitir atingir algum destes requisitos associados ao perito, então há aqui uma colaboração direta entre o perito e o arquiteto e os vários projetistas, de forma a conseguir chegar aqui a uma solução que permita cumprir com todos os requisitos, neste caso, os requisitos associados tanto ao perito qualificado como os projetistas, e então sim, em última instância, o grande objetivo da emissão do certificado energético. Dentro do que é o chapéu do Decreto-Lei 101D, ele desenvolve-se nestas articulações. Temos os requisitos, temos depois obrigações legais e depois sim o sistema de certificação energética, que é associado ao chapéu grande que são edifícios. Nós, e dentro do que é o trabalho dos projetistas e, acima de tudo, arquitetos, nós vamos falar aqui e focar-nos um bocadinho no que é obrigações do projeto de arquitetura, que são requisitos no âmbito da envolvente opaca e envolvente em vidraçado. E então, o que é que nos obriga, o que é que nós temos aqui de cumprir? O artigo 6º do Decreto-Lei 101D é um artigo relativamente complexo, no sentido que é comprido. Nós vamos tentar, de uma forma muito simples, desmistificar um bocadinho o que é que isto realmente é. Na realidade, tem uma leitura muito simples. O primeiro ponto é este artigo 6º, define o que é que são os requisitos e quem é que são os técnicos que têm de cumprir que requisitos, ou seja, que projetos é que têm de apresentar o cumprimento de que requisitos. E também tem um ponto importante que faz todo o sentido no âmbito destas sessões, principalmente na ordem dos arquitetos, porque normalmente os coordenadores de projeto assumem-se como os arquitetos que dão este pontapé de arranque. E então também é importante para todos os arquitetos que assumam estes trabalhos perceber que projetos e que obrigações estão aqui um bocadinho associadas dentro deste artigo 6º. Começando pela mais evidente, tal como já tinha mencionado, a parte da envolvente opaca e envolvente envidraçada, o cumprimento destes requisitos tem de ser plasmado no projeto de arquitetura. Depois, dentro do funcionamento dos outros projetos de especialidades, temos efetivamente vários campos. Os sistemas de ventilação, que deve existir um projeto de AVAC, que demonstre o cumprimento dos requisitos, seja edifícios de habitação, sejam edifícios de serviços. Depois, se existirem sistemas de climatização, eles têm requisitos associados, que devem ser também demonstrados neste projeto AVAC. No caso dos sistemas de preparação de água quente, nós temos aqui a eventualidade de alternativas. Pode também ele estar no projeto AVAC e demonstrado nesse projeto os requisitos que estão inerentes a ele, ou então estar latente num projeto de redes prediais de águas e esgotos ou num projeto de instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos. Dentro do que são os sistemas de iluminação e sistemas de produção de energia elétrica, temos tanto para um como para outro, eles podem estar no projeto de instalações elétricas ou então num projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica. O cumprimento destes requisitos tem de estar evidenciado num destes projetos. No caso dos sistemas de automatização e controlo do edifício, ou seja, vulgarmente sistemas SaaS, tem um projeto de especialidade próprio, onde sempre que exista um sistema SaaS, tem de existir este projeto que ateste o cumprimento dos requisitos. No caso das instalações de elevação, exatamente da mesma forma, tem de haver um projeto específico, instalações, equipamentos e sistemas de transporte, ou o projeto das instalações eletromecânicas. No caso das infraestruturas de carregamento de veículos elétricos, há aqui também as mesmas alternativas que existiam para a iluminação e para a produção de energia elétrica, seja projeto de instalações elétricas ou um projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica. Um ponto que também é importante é quem é que pode subscrever ou que projetistas podem subscrever que projetos. No próprio artigo 6º do Decreto-Lei 101D também já clarifica que este reconhecimento fica no âmbito das respectivas ordens profissionais. Ou seja, cada ordem profissional é que vai definir
que técnicos, sobre que âmbito é que podem subscrever projetos nas várias especialidades. Um dos pontos que é essencial para a demonstração do cumprimento dos requisitos e que também está claro neste artigo 6º, é que qualquer projeto tem de conter detalhe suficiente no mesmo para a demonstração do cumprimento dos requisitos inerentes a esse projeto. Ou seja, tem de existir não só a apresentação dos valores das soluções, como também um detalhe de informação que permita verificar e demonstrar este cumprimento de requisitos. Sobre o ponto de quem é que assegura a verificação dos requisitos, ou seja, quem é que recebe estes projetos com o cumprimento dos requisitos ou que fica inerente à obrigação desta verificação. O artigo 5º do Decreto-Lei 101D também dá esta indicação. Para tudo o que são edifícios novos ou renovados, as entidades responsáveis pelas operações urbanísticas é que têm esta responsabilidade. No caso de renovações de edifícios sem controle prévio, esta responsabilidade do cumprimento, da verificação do cumprimento dos requisitos fica no âmbito do empreiteiro ou de algum técnico qualificado que seja contratado pelo dono de obra. De uma forma simples, está feito o que é o enquadramento regulamentar. Eu agora passaria a palavra aqui ao meu colega David Mateus, que vai efetivamente agora trabalhar no âmbito do que é o detalhe deste projeto de arquitetura. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Eu vou só aqui partilhar a apresentação e recomeçar, portanto, onde tu terminaste. Pronto, efetivamente o Decreto-Lei 101D de 2020, tal como o meu colega João Martins acabou de referir, ele impõe no arquiteto e no respectivo projeto de arquitetura a demonstração do cumprimento dos requisitos, quer da envolvente opaca, quer da envolvente envidraçada. Neste tema 2, o que é que vamos aqui demonstrar é efetivamente quais são estes requisitos. Portanto, a portaria 138I de 2021 é a outra peça legislativa onde estes requisitos estão então identificados, quais são, e neste aspecto particular do projeto de arquitetura, portanto, devem ser demonstrados os requisitos da envolvente opaca, portanto, os coeficientes de transmissão térmica, e os da envolvente envidraçada, igualmente o coeficiente de transmissão térmica e os requisitos ao nível do fator solar. A montante destes requisitos, nós necessitamos aqui definir alguns parâmetros que são essenciais para depois permitir ler não só as tabelas que têm os requisitos, mas também para depois conseguir calculá-los em si. No que respeita, em particular, e nesta primeira fase, aos requisitos em si, na envolvente opaca, nós temos então o requisito ao nível do coeficiente de transmissão térmica. E este requisito é em função aqui de dois parâmetros, portanto, em função da zona climática. O que é a zona climática? Basicamente é uma característica do clima do local onde o edifício se insere. A outra variável é aqui então a condição fronteira. Portanto, ao nível do cálculo do desempenho energético dos edifícios, nós vamos aqui olhar aos espaços e às áreas que efetivamente nós queremos que garantam as condições de conforto, portanto, as condições de referência. Portanto, nós para fazermos o cálculo do desempenho energético dessas áreas e desses espaços, nós temos que perceber o que é que está do outro lado. E do outro lado nós temos várias condições fronteiras possíveis. Portanto, podemos ter o exterior, podemos ter um espaço não útil, como é um exemplo de uma garagem, podemos ter uma envolvente em contacto com o solo. Portanto, as condições de fronteira são isto mesmo e vamos ver estes parâmetros depois em mais detalhe de seguida. Mas pronto, aqui dar nota que os requisitos são em função destas condições e depois temos requisitos para os elementos verticais e horizontais, portanto para as paredes e depois coberturas e pavimentos, e também para as zonas de ponte térmica plana, portanto tanto pilares como vigas, caixas de store, pronto, essas zonas de ponte térmica. O que é importante aqui referir? É importante que com a entrada deste decreto-lei, a figura perito qualificado ganha aqui uma função distinta, ou seja, é de todo vantajoso para todos
que o perito qualificado entre o mais cedo possível no projeto. E isto porquê? Porque o decreto-lei, neste caso a portaria, ela tem mecanismos de exceção que basicamente permitem promover a eficiência energética do edifício, podendo inclusive não cumprir estes requisitos. O que é que eu estou a dizer com isto? Nós podemos muito facilmente fazer o projeto indo à tabela e demonstrar o cumprimento do requisito, ou então nós, desde que consigamos garantir na mesma o conforto térmico, nós podemos aqui dispensar o cumprimento do requisito. Ele encontra-se limitado na mesma por causa das patologias, por isso é que temos ali aquele asterisco da delimitação aos 0,90, mas se virmos aqui um caso concreto, por exemplo, numa envolvente exterior, ou seja, uma condição fronteira exterior, numa zona climática de inverno I1, nós temos um requisito de 0,50. O que nós estamos aqui a dizer é, se o perito qualificado efetuar o seu cálculo e verificar que consegue cumprir o conforto térmico, nós podemos estender este requisito até 0,90, o que dá aqui uma margem bastante alargada para trabalhar o edifício, ou seja, não prejudicando o seu desempenho energético e possivelmente, ou muito possivelmente, reduzindo até custos de construção. Portanto, aqui este decreto-lei e a legislação que o operacionaliza permite trabalhar o edifício claramente através de um trabalho em equipa entre todos os envolvidos. Eu estava aqui muito focado no conforto térmico, que é o requisito efetivamente para a habitação. Nos edifícios de comércio e serviços existe um critério similar, mas tem em conta a redução das necessidades para climatização. Mas o conceito é similar. Existem também, tanto para a envolvente opaca como para a envolvente envidraçada, como depois para os sistemas técnicos, em quase todos eles estão previstos a existência de constrangimentos de ordem técnico-funcional. E o que é que acontece quando perante esta situação? Estes constrangimentos obrigatoriamente têm que ser identificados pelo técnico autor do projeto no respectivo projeto, mas se nós estivermos perante uma situação destas, portanto ficamos dispensados de cumprir o requisito do coeficiente de transmissão térmica, com exceção dos edifícios de habitação e para estas zonas correntes da envolvente, em que o requisito é alterado, por assim dizer, ou seja, e é alargado e temos aqui novos valores que temos de cumprir, que são bastante altos e qualquer solução de construtiva minimamente aceitável consegue cumprir estes valores. Ao nível da envolvente envidraçada, a redação da legislação é similar, ou, portanto é praticamente igual, ou seja, temos uma tabela na portaria que define os valores que temos que cumprir, e esta é só em função da zona climática de inverno, e depois os mesmos critérios de exceção, portanto é só adaptado, portanto a limitação aqui nos edifícios de habitação é diferente, porque os valores de coeficiente de transmissão térmica dos vãos envidraçados são normalmente bastante superiores às paredes, mas o critério e o conceito por detrás é exatamente igual, ou seja, um trabalho de equipa, o perito consegue constatar que o conforto térmico está a ser verificado e pode aqui alargar o requisito e pôr uma janela não tão boa, mas garante-se que o conforto térmico está garantido e no caso dos edifícios de comércio e serviços que se verifica na mesma redução, que se verifica uma redução das necessidades para climatização, neste caso até é bastante provável que isso aconteça, no caso do comércio e serviços. Ao nível dos constrangimentos, a mesma situação também, portanto, caso eu tenha um constrangimento da ordem técnico-funcional, eu fico dispensado de verificar o cumprimento do requisito, com exceção dos edifícios previstos na tabela 7, portanto, os edifícios de habitação, em que temos aqui um alargar do requisito para os valores aqui constantes. Ao nível do fator solar, que é o outro requisito que deve constar a sua demonstração no projeto de arquitetura, portanto, aqui temos duas variáveis, uma que já falámos, portanto, também varia com a zona climática, aqui uma nota que é a de verão e não a de inverno, até agora tínhamos visto sempre a de inverno, aqui é a zona climática de verão, porque estamos a falar de fator solar, estamos a falar da quantidade de radiação que efetivamente entra nos espaços e entra no interior dos edifícios e, portanto, aqui essa situação carece de mais cuidado no verão e, portanto, essa função da zona climática de verão. A outra variável é efetivamente aqui nova,
e é a inércia do espaço. Portanto, isto só é tema nos edifícios de habitação, porque nos edifícios de comércio e serviços, seja fraca, média ou forte, o requisito é o mesmo. Nos edifícios de habitação temos aqui duas hipóteses, ou é fraca ou então é média ou forte, e o requisito varia em função disso. Já vamos analisar este parâmetro de seguida, mas é uma novidade, porque na legislação anterior nós fazíamos com a inércia do edifício, e aqui passamos a analisar isto espaço a espaço, e portanto temos aqui este conceito da inércia do espaço. Depois, dizer que temos a mesma abordagem depois que tínhamos para os coeficientes de transmissão térmica, portanto, a dispensa do cumprimento dos requisitos mediante o cumprimento do conforto térmico ou da redução das necessidades de climatização no comércio e serviços. Aqui não existem limiares, ou seja, não existem limites superiores nem inferiores, portanto, a partir do momento que se verificam estas condições, temos total abertura para colocar o fator solar que quisermos e que seja preferível para o edifício e para o desempenho energético do edifício. Ao nível dos constrangimentos técnicos ou funcionais, a mesma situação, portanto, perante o constrangimento eu fico dispensado do requisito e aqui não há um outro limite ou um outro valor, portanto fica dispensado do seu cumprimento e não há mais nada a verificar. Portanto, já vimos então quais são os requisitos, volto a dizer, estabelecidos na portaria 138I de 2021, portanto, requisito ao nível da envolvente opaca, coeficiente de transmissão térmica, na envidraçada, coeficiente de transmissão térmica, fator solar. Para chegarmos a estes requisitos, e para, como viram, para a leitura daquelas tabelas, nós precisamos de alguns parâmetros. E esses parâmetros estão aqui identificados, agora de seguida, e portanto começamos aqui com o zonamento climático. Nós vimos que as tabelas dos coeficientes de transmissão térmica são em função da zona climática de inverno, a do fator solar, zona climática de verão. Portanto, Portugal continental tem, ou seja, cada local, a sua zona climática tem uma zona climática de inverno e uma zona climática de verão, encontram-se previstas 3 de inverno, portanto I1, I2 e 3, e de verão V1, V2, V3, portanto do mais suave, digamos assim, para o mais extremo. Portanto, um inverno I3 é aquele inverno agressivo, um inverno da Guarda, por exemplo, uma zona climática I1 é um inverno de Lisboa, do Porto, talvez, umas zonas mais litorais, por assim dizer, mas um inverno mais ameno. O verão é uma situação similar. Duas formas de identificarmos a zona climática, portanto, está uma metodologia prevista no manual SCE, que está operacionalizada através do despacho 6.476H de 2021. Alternativamente, tem um método muito mais simples, que é uma folha de cálculo disponibilizada pela Direção-Geral de Energia e Geologia, em que tem apenas 2 inputs, que é o concelho onde o edifício se localiza e a altitude do local. Mais nada. Estes 2 inputs, por exemplo, temos aqui um exemplo do concelho de Faf a uma altitude de 426 metros, que foi os únicos inputs que foram aqui colocados, e dá aqui uma zona climática de verão V2, uma zona climática de inverno I2, está identificado e podem usar, ela está para... é possível o seu download no site da GE. Ao nível da área útil de pavimento, portanto, tal como eu vos disse, é muito importante, aliás, é decisivo para depois isto correr tudo bem, que se definam o que é que são espaços interiores úteis e o que é que são espaços interiores não úteis. Porquê? Porque, como eu vos disse, nós, ao nível do desempenho energético dos edifícios, nós queremos saber quais são os espaços para os quais eu quero garantir as condições de conforto, as condições de referência. Portanto, consideramos esses os nossos espaços úteis, por oposição, os demais são os espaços não úteis. Portanto, se eu tiver, volto a dizer, o exemplo da garagem, o exemplo de um armazém, pronto, esses são exemplos de espaços não úteis, e porque é que isto é importante, que é para saber o que é que está do outro lado. Ou seja, eu vou-me interessar pela minha área interior útil, pela minha área útil de pavimento, e eu quero saber o que é que separa a minha área de pavimento dos demais ambientes, seja ele exterior, seja ele interior, seja ele o solo. Portanto, eu preciso de definir estas condições. E para levar ao tema exatamente das condições fronteira. Portanto, encontram-se definidas
5 condições fronteiras, se bem que são 4 porque uma é dividida em 2, mas pronto, a condição fronteira exterior, que separa o meu espaço interior útil do ambiente exterior, portanto esta é a mais simples, a par do solo. Depois temos aqui um conceito que é a condição fronteira interior com BZTU superior a 0,7 e interior com BZTU inferior ou igual a 0,7. Portanto, isto são as minhas soluções construtivas, quer sejam elas paredes, coberturas, pavimentos, que separam o meu ambiente interior, ou seja, o meu espaço útil, de um espaço não útil. E é por isso é que eu tenho que definir as condições desse espaço não útil. E essas condições desse espaço não útil são definidas através deste coeficiente BZTU. Ele é um coeficiente, varia entre 0 e 1, e o que é que ele diz? Portanto, se nós tivermos um coeficiente, um BZTU mais próximo de 1, quer dizer que a temperatura desse espaço não útil se aproxima muito da temperatura exterior. Se for um BZTU de 1, está-me a dizer que a minha temperatura é igual à temperatura do exterior. Quanto mais próximo de 0, o oposto, ou seja, mais próximos de todas as minhas condições de referência. E isto é importante porque quanto mais próximo de uma temperatura distinta da minha, mais perdas eu vou ter. Portanto, é por isso que é importante aqui dividir estas condições fronteiras interior, e vocês vão perceber depois na tabela dos requisitos, como vimos anteriormente, que os valores são distintos, e é exatamente por causa disso, porque é diferente um espaço com BZTU superior a 0,7 de um que seja inferior ou igual a 0,7. Depois temos aqui mais 2 condições fronteira, portanto, sem trocas térmicas, se eu tiver uma fração de habitação vizinha, ou seja, pertencente ao meu prédio e seja vizinha, eu não tenho trocas, portanto, não considero que ele está à mesma temperatura. E depois temos a condição também simples, que é tudo o que está em contacto com o solo. Portanto, eu já expliquei este conceito de BZTU, é um conceito bastante importante, portanto, é outra coisa que nós temos que fazer ao nível do projeto de arquitetura, é identificar os espaços não úteis e calcular os respectivos BZTUs para depois conseguir ler a tabela e perceber qual é o requisito a que estou sujeito. Para todo este processo, é todo recomendável que o projeto de arquitetura possua também a delimitação da envolvente. Isto é uma ferramenta que parece um pouco até infantil, mas é extremamente útil para quem está a fazer o cálculo e para quem pela primeira vez olha para o projeto, porque nós facilmente conseguimos perceber o que é que foi identificado, portanto, estas condições, ou seja, a cada condição fronteira é atribuída uma cor, portanto, temos aqui as tais 5 cores, de acordo com as condições fronteiras que vimos antes, e, portanto, tudo o que é paredes é um traçado, é uma linha contínua que vai aqui marcar esta envolvente, e depois para pavimentos temos ali uma marcação quadriculada, uma trama quadriculada, enquanto uma oblíqua para as coberturas. Mas permite-nos logo perceber, por exemplo, nesta imagem da esquerda, que eu tenho, a nível de paredes, tenho praticamente tudo em contacto com o exterior, e depois tenho ali uma lavandaria que eu já sei à partida que ela tem um BZTU superior a 0,7, por isso é que está pintada de amarelo. Ao nível do pavimento, eu por baixo imagino que deva ter uma garagem, portanto tem ali também grande parte marcada a amarelo, com uma trama quadriculada, portanto, e depois há de haver outro espaço na garagem que já não tem as mesmas condições de temperatura, que já tem ali uma trama azul, portanto já tem um BZTU inferior ou igual a 0,7. Ou seja, facilmente nós com uma marcação de envolvente conseguimos perceber o que é que temos e é mais fácil depois até ao nível do cálculo e do preenchimento das folhas de cálculo. Por fim, falar aqui da inércia do espaço. Vimos que é um parâmetro que é apenas necessário para efeitos do requisito e do requisito de fator solar. A nível da legislação é apenas aqui que ele aparece, portanto ele não é usado para efeitos de metodologia de cálculo, ele é só usado aqui para a identificação deste requisito e é de uma forma muito simples. Como eu tinha dito, os edifícios de comércio e serviços não nos interessa este tema porque seja fraca, média ou forte o requisito é o mesmo, importa sim nos edifícios de habitação distinguir entre dois, entre fraca e média ou forte, e o que nos diz a portaria é, para ser fraca tem que verificar estas 3 condições cumulativas que estão aqui. Caso não verifique cumulativamente, é média ou forte. Portanto, são condições simples, de fácil percepção e, portanto, ou é uma coisa ou outra. Se não verificar cumulativamente, portanto, passamos para um requisito médio ou forte,
dar nota também que estão sempre previstos a situação da isenção dos requisitos mediante o cumprimento do conforto térmico. Portanto, temos aqui muita margem para trabalhar o edifício. Passando aqui ao tema final, o tema do procedimento administrativo. Dizer que este novo decreto-lei não traz novidades ao nível dos procedimentos de controle prévio no que respeita às entregas de pré-certificado e certificado energético, ou seja, na autorização de construção nós entregamos um pré-certificado, na autorização de utilização nós temos que entregar um certificado energético. A grande novidade aqui é, para efeitos da emissão e para efeitos mesmo do controle prévio, nós temos que entregar todos os projetos aplicáveis com a demonstração dos respectivos cumprimentos dos requisitos. Portanto, isso é uma obrigação. A obrigação no decreto-lei, ela impõe no técnico autor de projeto a demonstração dos requisitos, mas é também muito claro quando impõe nos municípios o controlo, ou seja, ele até diz que é assegurar o cumprimento dos requisitos. Portanto, como é que eles o fazem? É pedindo todos os projetos aplicáveis e os respectivos termos de responsabilidade, atestando o cumprimento tanto do Decreto-Lei 101D como da Portaria 138I. Portanto, este é um procedimento que sim, que é alterado, porque deixa de... Ou seja, para efeitos do SE deixa de existir aqui a referência ao projeto de comportamento térmico. Para efeitos do SE são estes os projetos que estão previstos. Dar nota que isto também se mantém, portanto, toda esta legislação é aplicável independentemente da isenção de controle prévio, e mantém-se também aquele entendimento que, se houver alterações em obra, estas devem ser refletidas no CE final. Portanto, da parte da ADEN não existe a indicação da necessidade de emissão de novo pré-certificado. Dar aqui nota que pode a entidade licenciadora dizer que as alterações são de tal forma significativas que querem a entrega de novas especialidades com a inclusão do novo pré-certificado, mas isso é a entidade licenciadora que é soberana nesse processo. Portanto, aqui dar mais um contexto, portanto, mais global do que acabei de dizer. Portanto, seja licenciamento ou comunicação prévia, o que tem que existir é a entrega do projeto de arquitetura e dos projetos de especialidades. Portanto, o projeto de arquitetura com a envolvente opaca e a envolvente envidraçada. Todos os demais projetos, por exemplo, o requisito da ventilação obrigatoriamente tem que estar vertido no projeto TAVAC. Os requisitos, se houver sistemas de climatização, obrigatoriamente também no projeto TAVAC e por aí fora. O estudo de comportamento térmico não aparece nesta legislação. E porquê? Porque o seu conteúdo, tudo o que antes aparecia no estudo de comportamento térmico, está vertido nestes projetos todos agora. Ou seja, a existência de um projeto de comportamento térmico só ia levar a uma duplicação de trabalho, porque todo o trabalho já está vertido nos projetos. O que é que acontece atualmente? Temos ainda uma Portaria 113/2015 que ainda remete tanto para a Portaria 349/C de 2013, que foi revogada, portanto essa deixa de ser tema, mas fala também do estudo de comportamento térmico. Portanto, o nosso entendimento é que não faz sentido estar a solicitar este projeto pelo motivo que eu disse, que é a duplicação de informação. Mas neste caso, o parecer jurídico é da competência da entidade licenciadora. Portanto, nós aqui não podemos dizer às câmaras que não o podem pedir. Portanto, terão que ser elas a definir nos seus procedimentos se continuam a pedir ou não este projeto para efeitos do licenciamento. O que nós estamos a dizer é, para efeitos do SE, não é necessário. Nos procedimentos de controle prévio, terá que ser a Câmara Municipal a estabelecer essa regra. Dar aqui também uma nota que, portanto, o arquiteto verifica os requisitos de conforto da envolvente opaca, da envolvente envidraçada, os projetistas, os dos sistemas técnicos, e depois sobram aqui dois requisitos: os requisitos de conforto térmico e desempenho energético. E esses sim passam a ser a obrigação do perito qualificado. Na minha opinião, neste fluxograma, e para que tudo funcione bem, o perito qualificado daqui do fundo do slide devia saltar para o lado e devia haver aqui um trabalho em paralelo de todos os intervenientes no processo. Porque, como vimos anteriormente, até para o benefício da dispensa de alguns requisitos, é todo vantajoso que o perito entre o quanto antes
que é para ele ir fazendo o seu cálculo, verificando se o conforto térmico está a ser cumprido, se o desempenho energético está a ser cumprido, e para que esta articulação consiga promover a redução do custo da obra e a promoção da eficiência energética. Depois de estarem todos estes requisitos verificados, é então a emissão do pré-certificado ou do certificado energético. Para finalizar, dar só aqui nota da norma transitória, é sem dúvida o tema quente que temos tido. Portanto, o que é que diz a norma transitória? A norma transitória é para processos que se iniciaram numa legislação e que só vão terminar com essa legislação revogada. Portanto, temos um exemplo mais evidente. Portanto, imaginem um licenciamento que deu entrada à arquitetura em maio e que estamos agora numa fase de entrega de especialidades. O que é que acontece? O dia 1 de julho de 2021 é decisivo. E porquê? Porque tudo o que está antes de 1 de julho de 2021 passou a ser enquadrado como edifícios existentes. Portanto, o edifício novo é aquele que tem a arquitetura a entrar após 1 de julho de 2021. E porquê isto é tão importante? Porque o pré-certificado energético, de acordo com este decreto-lei, é um documento emitido apenas para edifícios novos ou sujeitos a grande renovação. Logo, nós para este tipo de processos não conseguimos sequer, não é possível emitir um pré-certificado energético, mas é apenas para estes processos. Os processos ao abrigo da norma transitória, ou seja, em que a arquitetura entrou antes de 1 de julho e que agora estamos a entregar especialidades e portanto, enquadrados nesta norma transitória. Mais pontos importantes em relação a este tema. Dizer que o que estamos a transmitir aos municípios para este tipo de processos é que se entregue tudo como sempre se entregou. Isto porquê? Estes processos ficam, entre aspas, agarrados à data da entrada da arquitetura. Portanto, eles têm que cumprir os requisitos em vigor a essa data. Ou seja, neste exemplo que eu falei de maio, portanto, o que deve ser verificado nesta fase da entrega de especialidades é o cumprimento dos requisitos ao abrigo do 118 de 2013, em vigor em maio de 2020. Portanto, são esses os requisitos que têm que ser demonstrados e aí sim faz-nos sentido que sejam entregues todos os projetos como sempre entregaram, inclusive o projeto térmica, e só aqui para estes da norma transitória, porque será aí nesse projeto térmica que será atestado o cumprimento dos requisitos do 118. Depois, dar nota, na fase final de obra deste tipo de processos, é emitido o certificado energético para autorização de utilização, de acordo com a metodologia em vigor à data da emissão. Portanto, como estamos a ver, as metodologias são diferentes, é possível que a classe dê também diferente do que estava previsto. Dar também uma nota que aqui continua o perito com a obrigação de verificar o cumprimento dos requisitos à data da entrada da arquitetura, ou seja, ele no final vai ter que fazer sempre 2 cálculos. Ele vai fazer um cálculo para si, a verificar o cumprimento dos requisitos do 118 de 2013 e depois faz um segundo cálculo com a metodologia que tiver em vigor à data para efeitos da emissão do certificado energético. Eu espero que tenha sido claro ao nível da apresentação, mas temos agora também os 30 minutos para debate, portanto, agradecer a vossa presença e podemos então passar ao debate. Muito bem. Muito obrigado aos engenheiros João Martins e David Mateus pela apresentação. Vamos agora dar início ao período de perguntas e respostas. Eu gostava só de esclarecer o seguinte, as respostas têm chegado, vamos tentar lê-las por ordem de chegada. Ainda assim, há por vezes perguntas que são repetidas, por isso é natural que este critério seja filtrado. Eu passo já à primeira questão, que é a seguinte. Em caso de habitações unifamiliares, que por norma não são obrigadas a projeto da AVAC, passará o mesmo projeto de AVAC a ser obrigatório para efeitos de certificação? Olá, boa tarde. Então, como sabemos, a questão é boa e é tão boa como abrangente.
não vale a pena continuarmos, e nós temos reforçado isto várias vezes e vamos continuar a reforçá-lo todas as vezes que sejam necessárias. Efetivamente, tudo que são cumprimento de requisitos, tudo que são verificações obrigatórias estão associadas a um projeto, e esse projeto terá forçosamente ter uma subscrição de um termo de responsabilidade. No âmbito do edifício, seja ele uma moradia, seja ele um apartamento, há uma obrigação de um requisito de ventilação mínima, para garantia da qualidade do ar interior, e então tem de existir, efetivamente, um projeto da AVAC que faça o cumprimento desse requisito. Bem, a segunda questão, e esta se calhar precisa aqui de algum esclarecimento adicional. Pergunta-se o que se entende por edifício renovado, se existem limites. Eu julgo que será esta pergunta, enfim, seja para saber a partir de que momento é que consideramos que o edifício passa a ser renovado. Sim, sim. Se há algum critério vosso. É assim, esta ação de esclarecimentos não foi tão funda, e, efetivamente temos imensa informação ainda em falta, mas o conceito da renovação continua igual, ou seja, foi mudado a palavra, que antigamente tínhamos a intervenção, passou agora para a renovação, portanto mantém-se o mesmo conceito, existe o edifício sujeito à renovação e o edifício sujeito à grande renovação. A métrica para onde é que é a fronteira entre um e o outro, mantém-se novamente, é o custo da obra relacionado com 25% do valor do edifício, portanto o critério mantém-se. Dou só nota aqui da alteração do valor do edifício, que nós tivemos o 118/2013 sempre a funcionar com 700 € o metro quadrado e manteve-se praticamente sempre constante este valor. Agora a própria definição remete para um valor que é revisto anualmente através do valor de construção do CIMI. Portanto, para este ano temos 400 e qualquer coisa euros, 400 e poucos, 420 se a memória não me falha, só dar essa nota, mas os conceitos mantêm-se. Muito bem. Aqui outra questão que nos chegou, que pergunta, a partir de que momento tem o arquiteto de fazer o cálculo, quando até hoje foi o engenheiro a desenvolvê-lo? Portanto, o que o decreto-lei nos diz agora é que a demonstração do cumprimento do requisito, quer das envolventes opacas, paredes, coberturas e pavimentos, quer das envolventes envidraçadas, fica no projeto de arquitetura. E esta demonstração do cumprimento dos requisitos, ela tem um cálculo associado, porque, conforme o David explicou há pouco, portanto, para cada um destes elementos, em função da zona climática onde o edifício está inserido, eu tenho um determinado requisito. E a forma de eu demonstrar que aquela solução construtiva cumpre com aquele determinado requisito implica a realização de um cálculo, que é um cálculo bastante simples, que está detalhado no despacho do manual EC, que é o despacho 6476H, portanto tem a metodologia de cálculo para esses requisitos e tem depois na portaria 138I qual é que é o requisito máximo aplicável. Esta informação tem que passar a vir no projeto de arquitetura, portanto o projeto não tem que só definir qual é que é a solução construtiva, mas tem que demonstrar que aquela solução construtiva tem determinados parâmetros, sejam eles coeficiente de transmissão térmica ou fatores SARS, abaixo do valor máximo que lhes é aplicável e definido então nessa portaria. Sim, portanto, não é uma questão do momento, é questão de serem áreas diferentes. Não é? É um pouco por aí, porque o que é que nós tínhamos anteriormente? Nós tínhamos uma solução construtiva que estava vertida num projeto de arquitetura e depois tínhamos essa mesma solução construtiva que também constava no projeto de térmica e que depois também era refletida no pré-certificado e no certificado energético. Portanto, tínhamos aqui 3 documentos que tinham esta informação e aconteceu até há muito pouco tempo, muitas vezes estes 3 documentos nem sequer terem informação igual, portanto eles deviam refletir uma mesma solução, mas muitas vezes acabavam por ter uma solução distinta nestes 3 e desta forma, centrando tudo no projeto de arquitetura, é o projeto de arquitetura que vai ditar qual é que é esta solução construtiva e garantir também que é esta solução que é implementada em obra. Depois há aqui a articulação entre o arquiteto e o perito que em conjunto validam se a solução que está a ser prevista vai de encontro daquilo que são os requisitos do edifício. Muito bem. Ora bem, outra questão que pede que se esclareça a obrigatoriedade de cumprir os requisitos nas obras de reabilitação.
Ok. Em termos... Presumo que seja de saber se há exceções, naturalmente. Não é? Exatamente. O que eu estava a assumir aqui nesta questão é a eventualidade de, nas reabilitações em zonas protegidas, em zonas restritas, dificuldades que eventualmente possam existir nesta implementação dos requisitos ou cumprimento dos requisitos nestas renovações. Por norma, qualquer renovação deve cumprir estes requisitos, mas pegando um bocadinho no que o David já tinha comentado e que também já deu nota disso, existe a possibilidade de o projetista evidenciar constrangimentos técnico-funcionais que de alguma forma possam limitar o cumprimento desse requisito. E então, o que é que o projetista tem de fazer? O que ele tem de fazer é evidenciar no seu projeto que para a situação, ou para a situação X, dentro do que é a habitação, pode ter situações onde consegue cumprir e outras que não, e então para essas situações evidenciar a limitação real e então dentro deste enquadramento de constrangimentos técnicos ou funcionais, o que tem de fazer é garantir algumas coisas. Dependendo do requisito, há a obrigação de garantir, por exemplo, a salubridade, a redução dos consumos. No caso da arquitetura e no caso da envolvente opaca ou envolvente envidraçada, o que temos aqui é um bocadinho a salubridade do próprio edifício. Tem de existir um trabalho de análise e perceber o que é que se consegue fazer, eventualmente não cumprindo o requisito, mas fazendo uma intervenção e uma renovação dentro da possibilidade que o móvel nos permite. É efetivamente uma novidade, esta flexibilidade fica na responsabilidade do projetista evidenciar estas situações. Bem, curiosamente, acabou de responder à pergunta seguinte que tinha para lhe fazer, que estava aqui, que era quais os constrangimentos técnico-funcionais aceitáveis para aligeirar os coeficientes técnicos. Acabou de responder parcialmente, não sei se quer acrescentar ainda mais qualquer coisa a esta questão. É um bocadinho o que eu tinha dito. Efetivamente, existem aqui dois patamares, o David também já falou neles e faz sempre sentido reforçarmos quando estamos com esta conversa, que é, já nas renovações já existe uma flexibilidade que tem a ver um bocadinho com o cumprimento do conforto térmico, então temos a possibilidade de ter um requisito menos exigente e garantindo o conforto térmico. Se efetivamente este segundo patamar de menos exigente não for suficiente, então aí sim, era um bocadinho o que eu estava a dizer, esta justificação do próprio técnico subscritor do projeto, dando nota que há uma limitação e esta limitação depois permite que a solução implementada seja a solução mais eficiente que é possível fazer. E, obviamente, depois as limitações podem ser muitas e podemos ter uma solução pior ou melhor. A ideia é tentar, dentro das limitações que são encontradas, justificar-se e dar nota do que é a melhor solução a implementar dentro destas limitações. A próxima questão que pergunta, nos casos de processos cuja comunicação prévia tenha sido aprovada antes dessa data, mas que esteja a ser desenvolvido um aditamento dessa comunicação prévia, qual o enquadramento? Portanto, a comunicação prévia já foi entregue e agora será feito um aditamento, é isso? Sim. Está a ser desenvolvido um aditamento. O que a definição de edifício novo A comunicação diz... prévia antes da lei e o aditamento pós. Sim, o que diz a definição de edifício novo é que o que conta é a data de entrada do primeiro projeto de arquitetura. Portanto, se o processo é mantido, o que conta é sempre a primeira data. Portanto, esse aditamento... Primeira data. Sim, exatamente. Portanto, aplica-se a legislação... Em vigor à data da primeira arquitetura. Em vigor à data da entrada. Da primeira comunicação prévia, sim. Há aqui também, só dar aqui uma... Também já nos questionaram que a data dos pedidos de informação prévia, essa não conta. Portanto, só para dar essa nota, que também já temos tido questões em relação a esse tema. Muito bem. Questão seguinte. Quando
quando num edifício existente em que não há qualquer alteração nas paredes exteriores, mas que está prevista a aplicação de capoto, é necessário efetuar os cálculos da envolvente opaca? Ou seja, Isto também vai pegar um pouco... uma melhoria, não é? Sim, vai pegar um pouco com a primeira questão sobre o que é efetivamente um edifício renovado. Portanto, o que é que este regulamento diz? Diz que a partir do momento em que eu estou a intervir num elemento que está sujeito a um requisito, eu estou a colocar o meu edifício sobre a designação de edifício renovado. Depois posso ver, essa é uma renovação ou uma grande renovação em função do custo de obra, e posso ver se ele tem mais ou menos requisitos, mas a partir do momento em que eu faço a intervenção numa parede, numa cobertura ou numa janela, eu estou a dizer que aquele edifício é um edifício renovado. E por mais simples que seja o meu projeto, a dizer que esta intervenção ou esta renovação está apenas ao nível da colocação de um capoto, eu tenho sempre que demonstrar que aquela colocação de isolamento faz com que aquele elemento que está a ser renovado cumpra com o requisito. E nesse sentido, sim, é necessário o cálculo justificativo, a dizer que com este isolamento ele passa a ter este coeficiente de transmissão térmica que está inferior ao valor máximo que lhe é atribuído. Pois, relativamente a esta questão, muitas vezes os municípios, sempre que há, relativamente a um edifício pré-existente, uma melhoria, ou seja, em que eu estou a melhorar as condições existentes, muitas vezes até estão isentos da aplicação dos critérios. Aqui, julgo que a questão se prenderá com o facto de eu apresentar cálculos se estou ou não sujeito, ou seja, pode ser um absurdo eu estar a melhorar um edifício e por ele não cumprir e ele não ver o meu projeto aprovado. Sim, a questão aqui é que já desde 2015, que por via de uma imposição da União Europeia, qualquer renovação ou qualquer melhoria no edifício tem que cumprir os requisitos que lhe são aplicáveis. Portanto, por muito pequena que seja essa melhoria. Portanto, e independentemente de ser exigido ao nível da Câmara controle prévio, portanto, estamos a falar apenas numa situação em que eu, enquanto proprietária, vou melhorar o meu imóvel através da colocação de isolamento, e que a legislação diz é que eu, enquanto proprietária, eu tenho a obrigação de cumprir com a legislação que é aplicável. E, portanto, independentemente do controle prévio, eu tenho sempre que ter algum documento que justifique o cumprimento do requisito. Mas se for proprietário de um edifício que já tem licença de habitabilidade, portanto está perfeitamente legal, e apenas o quer melhorar, era importante que não digamos que essa melhoria não fosse impedida pela legislação, claro, não é? Sim, seja, ela nunca é impedida. É sempre preferível e que não fosse a legislação e o cumprimento desses requisitos a impedi-lo. Eu percebo. A questão aqui é ao paradigma do mais vale fazer pouco, mas fazer, do que não fazer de todo. E a legislação está desenhada de uma forma diferente, que é, a partir do momento em que eu vou fazer, então eu sou obrigada a cumprir requisitos. E as renovações sempre foram uma grande questão, porquê? Porque se as renovações forem a controle prévio, existem projetos e termos de responsabilidade e técnicos que se responsabilizam. Agora, o que esta legislação diz é, mesmo nas renovações que não vão a controle prévio, elas têm que cumprir requisitos e esse cumprimento dos requisitos fica da responsabilidade de quem executa. Pode ser o empreiteiro, pode ser o proprietário, mas existe essa obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade surge desde 2015. Muito bem. Pergunta seguinte. Pergunta-se se a identificação da envolvente de um edifício necessita de ser representada e entregue em DWF, com folhas e desenhos dedicados a serem submetidos nas câmaras municipais, ou tem de constar em memória descritiva como imagens? A questão vai muito de encontro com a definição aqui das condições de fronteira, não é? As condições de fronteira nós temos de as indicar até para a verificação do cumprimento dos requisitos. Efetivamente, esta informação tem de constar no projeto de arquitetura. Ela, desde que conste no projeto, pode ser demonstrada e apresentada, seja nas peças escritas, através de imagens, onde seja nítido toda a envolvente que está associada, ou, eventualmente, e se calhar de uma forma mais simples e mais prática, ter um desenho que
que contemple esta informação. O que é importante é que exista este detalhe de informação para que se perceba que requisitos é que estão associados a cada elemento que constitui a envolvente. Ou seja, é importantíssimo que esta informação esteja. Não existe uma obrigação sobre o formato desta informação. Ela pode estar de uma forma de desenho, de print, se assim quisermos, na escrita, ou então, se calhar, que era o que muitos de nós fazemos, colocar uma peça desenhada onde isso já existe. Mas é uma questão que tem de existir no projeto de arquitetura, não tem um formato obrigatório. Muito bem. Temos aqui uma outra questão, que é a seguinte: num projeto de licenciamento posterior a 1 de julho de alteração de fachada de um serviço, ou seja, edifício de habitação ao nível dos pisos superiores e serviço no resto do chão, e a intervenção é apenas na fachada frontal do resto do chão, sem intervenção no interior. Pergunta se deve ser pedido um estudo em fase de licenciamento ao perito para nos acompanhar e podermos fazer o termo de responsabilidade. Sim, o arquiteto tem competências e obrigações de verificar a demonstração dos requisitos. Portanto, a solicitação de um perito, a descrição que me está a fazer, portanto, certamente será, portanto, aqui, para começar mais cedo, portanto, o objeto de certificação aqui será fração a fração, ou seja, se houver uma certificação energética, eu irei emitir um certificado só para o resto de chão e só para o comércio. Portanto, vamos analisar essa fração individualmente. Como o conceito de renovação e grande renovação é em função do valor do edifício, e eu só estou a tratar aqui de uma envolvente exterior de uma das frações, certamente será enquadrado como edifício sujeito a renovação. Portanto, eu só tenho que verificar o cumprimento do requisito nessa parede exterior, que é a única coisa que eu vou fazer. O pedir ou não ao perito não é completamente facultativo, porque se o arquiteto tiver competências para dizer qual é a solução construtiva atual, o que é que vai fazer e calcular o coeficiente de transmissão térmica e demonstrar que está tudo ok, está tudo regulamentar, portanto, cumpre o requisito e não precisa de solicitar ao perito nenhum parecer. Muito bem. A questão seguinte: sabemos que o REGUE é um regime jurídico e que se sobrepõe ao diploma dos sistemas de certificação energética. Caso os municípios queiram um estudo de comportamento térmico, como se poderá contornar esta questão? Assim, eu costumo dizer que estas legislações não se contrapõem, mas elas complementam-se. Portanto, aquilo que o decreto-lei diz é: para efeitos de certificação energética e garantia do cumprimento dos requisitos, é necessário que estes projetos tenham no seu conteúdo a demonstração do cumprimento dos vários requisitos do elemento que eles estão efetivamente a evidenciar, e que essa informação alimente depois aquilo que é o trabalho do perito qualificado na emissão do pré-certificado e do certificado. Este não é um regulamento que dita qual é que é o procedimento de controle prévio. Se a entidade licenciadora ainda assim solicitar um projeto de comportamento térmico, nós, enquanto entidade gestora do SE, não temos como dizer se essa informação está ou não errada. O que é certo? O REGUE, portanto, e a Portaria 113 de 2015, ela remete para os procedimentos, para a documentação que é necessária nos procedimentos de controle prévio, remete para uma Portaria C, que tem precisamente o conteúdo do projeto de comportamento térmico. Mas essa Portaria C é agora revogada. No entanto, nós sabemos também, e apesar do esforço que temos feito junto dos municípios para que eles atualizem os seus procedimentos, que nem todos ainda o fizeram, é uma ação que ainda está a decorrer, e portanto nesta fase pode ser que, independentemente dos projetos atualizados e independentemente da entrega do pré-certificado, as câmaras ainda solicitem o projeto de comportamento térmico. Portanto, eu diria que nessa fase é tentar explicar que este novo enquadramento legislativo dispensa esta entrega deste projeto de comportamento térmico. No caso de ser ainda este procedimento da Câmara, então terá que ser em complemento entregue esse projeto. Não vai trazer nenhuma informação acrescida em relação à documentação que já lá está, em relação aos projetos já pré-certificados. Bem, nós estamos a aproximar-nos da hora limite, aliás já ultrapassamos um bocadinho, mas se calhar
fazíamos aqui, tem aqui mais 3 perguntas para colocar, 3 últimas, enfim, vamos ver se conseguimos dar-lhes resposta no tempo que ainda temos. Portanto, a pergunta que segue é a seguinte: por que não existe acesso à simulação dinâmica, tal como proposto na Diretiva Europeia no setor residencial, para justificar inovação, tal como já acontece nos serviços? Ok, é uma pergunta que vai tocar aqui num ponto de aumento da complexidade. Obviamente, existe uma metodologia de cálculo um bocadinho distinta para os edifícios de habitação em relação aos edifícios de comércio e serviços. Que, efetivamente, no comércio e serviços há este cálculo horário, onde os dados e a informação climática é analisada hora a hora. Não é o caso dos edifícios de habitação. Esta implementação e de uma forma a tornar a passagem legislativa não muito abrupta, o que está a ser feito é faseadamente implementar uma série de alterações de forma que venham sendo introduzidas variáveis que aumentem a qualidade do trabalho e dos outputs que saem dos nossos cálculos. Nesta legislação atual, introduziu-se um conceito novo, que é um conceito do conforto térmico para edifícios de habitação. É o primeiro passo. É através dele que agora existem indicadores que, de alguma forma, mapeiam este sentimento de bem-estar que está associado aos edifícios de habitação. O cálculo, de uma forma mais detalhada, eventualmente poderá ser um ponto a evoluir na legislação à data de hoje, e atendendo às obrigações que estavam, essas sim, efetivas na diretiva para fazer a transposição, optou-se por esta passagem legislativa, nesta primeira fase, ser feito ainda com uma metodologia que era bem conhecida dos técnicos, todos os peritos qualificados. Contudo, como é óbvio, toda a legislação é evolutiva. Nós, à data de hoje, é esta a metodologia que temos, com estas inovações que foram introduzidas, com algumas flexibilidades que também foram introduzidas, e para um futuro, fica também aqui a nota, já houve alguns comentários associados à evolução, a um salto maior de evolução. Contudo, tudo o que é o mercado e tudo o que são os técnicos devem acompanhar esta evolução, e nós o que pretendemos é que esta evolução seja mais gradual, de forma que todos consigam acompanhar e não só uma pequena percentagem dos técnicos. Muito bem. Mais uma pergunta. Na atual legislação, um edifício histórico que justifique adequadamente múltiplas exceções e que mesmo assim garanta consumos anuais muito baixos de energia, com apoio de renováveis, pode ser considerado de necessidades quase nulas ou mantém-se as regras prescritas anteriores? Mas aqui alguns conceitos, portanto, a nível dos edifícios classificados, portanto, eles podem efetivamente estar dispensados do cumprimento de vários requisitos, por legislação, por regimes especiais que se sobrepõem aos regimes gerais, portanto, daí, ok, eles têm essa abertura e também têm os constrangimentos técnicos ou funcionais, portanto, existem vários mecanismos de exceção ao nível dos requisitos. Para efeitos do enquadramento como edifício de necessidades quase nulas de energia, portanto, são condições que estão vertidas no despacho E, portanto, 6.400 e qualquer coisa E, onde tem os indicadores, e para verificar essa condição no ZEB, ele tem que verificar o cumprimento desses parâmetros. Portanto, são aqui temas distintos, mas é possível que ele alcance isso, sim. Muito bem. A questão seguinte. Quanto a intervenções de recuperação na envolvente exterior em edifícios classificados ou com interesse patrimonial, onde se pretende, por exemplo, manter caixas de areia existentes que não cumpram os requisitos da legislação, as questões de proteção do património prevalecem sobre as questões energéticas? Sim, sempre. Portanto, aquilo que acontece é que isto é um regime geral,
aplicável aos edifícios que são renovados, mas depois existem os regimes especiais ao nível dos municípios, planos diretores municipais, portanto, e esses regimes especiais prevalecem sempre, juridicamente, sobre os regimes gerais. Portanto, aí o que tem que acontecer é o projetista justifica o não cumprimento do requisito, ou seja, justifica que, por via de estarem a ser deste edifício estar abrangido por um regime especial, ele está isento do cumprimento daquele tipo de requisito. Portanto, isto já acontece também desde 2013, desde a entrada em vigor da anterior legislação. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa em relação aos procedimentos de controle prévio e à informação que nós temos dado aos municípios. Portanto, no site público do SCE, em www.sce.pt, no separador institucional nós temos lá 2 e-books que foram lançados para os municípios. Portanto, um deles contém a informação que os municípios têm que conhecer enquanto proprietários de edifícios, e isso serve também para outras instituições que também sejam elas proprietários de edifícios, mas dar destaque aqui a um muito mais importante, que tem a ver com as obrigações aos procedimentos do município enquanto entidade responsável pelos procedimentos de controle prévio. E este e-book, o que é que ele contém? Tem para as várias fases de licenciamento quais é que são as adaptações que este decreto-lei traz, quais é que são as adaptações que os municípios devem fazer nos seus procedimentos internos de forma a dar resposta a esta informação. Portanto, também é uma informação útil para projetistas, convido-vos também a fazer o download desse e-book, são 3 ou 4 folhas em PDF e é bastante útil para nós enquanto projetistas e também enquanto coordenadores de projeto, para orientarmos os nossos clientes ao nível daquilo que são os projetos e as obrigações que eles vão ter que cumprir. Muito bem, questão seguinte. Como trabalhar as soluções com a inércia? Paredes e pavimentos em terra, de elevada massa. A questão é como trabalhar com a inércia? Com a inércia de paredes e pavimentos em terra, ou seja, com elevada massa. Okay. O que acontece aqui, e pegando um bocadinho no que o David já tinha mencionado, no âmbito da verificação de requisitos, existe uma inércia espaço a espaço que nos permite depois fazer a consulta dos valores limite. No âmbito do comportamento, ou seja, no âmbito de como é que é o desempenho energético do edifício, continua a existir a inércia térmica do próprio edifício, ou seja, o perito qualificado, quando vai fazer o cálculo do desempenho energético, ele tem em consideração essa inércia. As soluções que estão previstas, sejam elas com uma grande inércia ou com uma inércia mais baixa, são consideradas neste cálculo e é possível ver o impacto que esta realidade tem também na nossa análise. Obviamente, pegando um bocadinho na questão que eu há bocado falei, quanto mais detalhado e mais complexo fosse o nosso cálculo, mais teríamos esta influência da inércia térmica. Ou seja, se houvesse um cálculo de horário, onde uma pessoa analisa hora a hora esta influência, no caso de edifícios de comércio e serviços, essa análise já é mais detalhada e, efetivamente, por aí consegue-se fazer uma análise mais fina. No caso de edifícios de habitação, este impacto é bastante mais reduzido. A ideia é nós, dentro do que é a nossa inércia, analisarmos esta influência e, através do cálculo, termos este feedback do desempenho energético. O objetivo, no final, é conseguirmos perceber ao longo do tempo se a nossa inércia mais elevada nos permite fazer aqui uma redução dos consumos de energia. No caso da metodologia de habitação, nós ainda não conseguimos replicar o que é possível fazer no caso de comércio e serviços. Contudo, já existe aqui alguma detalhe associado. A ideia depois, como eu já tinha dito, evoluirmos para que haja aqui um converger e que a inércia também possa ser feita numa análise e mais fina, tanto para edifícios de habitação e comércio e serviços. À data de hoje, efetivamente, há aqui uma pequena diferença. Nós temos a possibilidade no comércio e serviços de trabalhar com mais detalhe esta influência. Contudo, ela também já é considerada tanto para um caso como para outro. Muito bem. Nós já estamos para além
da hora, mas eu, enfim, uma vez que de facto as perguntas não param de surgir, não vamos ter, obviamente, de maneira nenhuma tempo para responder todas aqui nesta sessão, já o sabíamos, não era previsto outra coisa. No entanto, ainda acho que temos espaço para mais uma resposta, mais uma pergunta curta, e depois iríamos terminar a sessão, em que, enfim, posso já ir adiantando que as perguntas que obviamente não tiveram resposta durante esta sessão, podem ser posteriormente enviadas para o apoio à prática. Nós vamos depois, no final, disponibilizar o e-mail, já está disponibilizado, sim, para que elas possam ser depois posteriormente respondidas. A última pergunta, engenheiro, que me fazia é a seguinte: é possível não cumprir com o U do coeficiente de transmissão, mas compensar com soluções passivas? É possível não cumprir o U nas situações em que foram mencionadas nesta apresentação. Portanto, ou seja, os mecanismos de exceção que existem são os que vimos, portanto, dando um exemplo do edifício de habitação e de uma envolvente exterior, portanto, nós temos um mecanismo de exceção que é garantido no conforto, o conforto térmico, portanto, os requisitos de conforto térmico, e aí podemos ter um requisito alargado, e depois também temos os mecanismos de exceção nos constrangimentos técnicos ou funcionais. Portanto, a resposta é de acordo com a apresentação que vimos, são estes os mecanismos que estão previstos na legislação. Muito bem. Eu acho que, de facto, já ultrapassamos bastante o tempo desta sessão, e eu gostava, naturalmente, de agradecer muito à DENI pela participação e eu ter aceito este convite da Ordem dos Arquitetos para estar aqui para prestar esclarecimentos. Agradecer muito pessoalmente ao engenheiro Jorge Marques, ao engenheiro João Martins, ao engenheiro David Mateus e à engenheira Cátia Brito, pelo tempo que dispensaram. Dar aqui também alguns números desta sessão, que acho que também é importante para se ter um bocadinho a ideia da importância que este assunto tem, digamos, das questões e das dúvidas que foram levantadas por este diploma. Dizer que tivemos cerca de 180 participações em Zoom e cerca de, aqui, enfim, chegamos a um máximo de 314 participações ou assistências no YouTube. Por isso isto dá um bocadinho a ideia claro, das preocupações que as questões ligadas à sustentabilidade, à energia, já levantam entre os projetistas, nomeadamente os arquitetos. Enfim, queria voltar, eu sei que já está no site, desculpem, no bate-papo do Zoom, já estão os e-mails para onde podem dirigir as questões. Eu volto a referi-los: norte.pratica@ordemdosarquitetos.org e sempre .pratica@ordemdosarquitetos.org. Pedia, por isso, que todas as questões que não tiveram resposta nesta sessão, que fossem naturalmente enviadas para este e-mail, para que se pudesse, até com mais tempo, dar resposta. Por último, dizer que para a Ordem dos Arquitetos esta é uma alteração legislativa que nos tem naturalmente preocupado muito, como todas as outras. Sabemos que é uma legislação que introduz algumas novidades que demoram sempre algum tempo a serem apreendidas. E também sabemos que só a utilização, a aplicação desta lei, por isso o tempo, acabam por colocar as questões todas que têm que ser respondidas e, em última análise, possibilitam eventuais correções, ajustes na legislação que temos, não é? Isto para o bem, naturalmente, de todos.
enfim, no fundo, voltar a referir aquilo que já disse antes, que o Serviço de Apoio à Prática da Ordem disponibiliza-se para, naturalmente, continuar a apoiar os membros no esclarecimento destas e de outras questões relevantes para a prática profissional. Enfim, resta-me também agradecer a todos os participantes, mais uma vez à ADEM e despedir-me até uma próxima sessão que virá certamente a ser organizada ou pela Secção Regional do Norte ou por outras secções da Ordem dos Arquitetos ou mesmo pela Ordem do Nacional. Por isso,